Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril. E é lógico, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E a gente começa o programa de hoje destacando que o governo de Mato Grosso monitora as operações sujeitas ao FETAB. E aí é o seguinte, contribuintes que deixarem de recolher serão notificados e poderão, inclusive, ser multados. E aí, por causa disso, com a finalidade de garantir o efetivo cumprimento desta obrigação tributária, a Secretaria de Fazenda está monitorando os contribuintes que são sujeitos a essa obrigatoriedade. E aí, quando não houver o devido recolhimento do FETAB, uma notificação será emitida pela Coordenadoria de Controle e Monitoramento de Médios e Grandes Contribuintes, a unidade da Cefaz, que é responsável pela verificação da regularidade fiscal dos contribuintes de Mato Grosso. E aí, esses contribuintes, alerta a Secretaria, devem ficar atentos para atenderem o prazo descrito na notificação para promover a regularização e não ficarem sujeitos às penalidades. Ou seja, o caixa do governo melhora, entra mais dinheiro, principalmente se fiscalizar, não é, Antero? Mas tem uma coisa que eu não consigo entender do governo. Porque você pega a notícia, é toda a notícia dizendo que vai fiscalizar a questão do FETAB e que sabe como chegar lá, né? A própria Secretaria de Fazenda está informando que sabe como chegar. Tanto é assim, se você não pagar, nós vamos te notificar. Ou seja, ele sabe no momento em que é sonegado. Eu só quero entender uma coisa. Por que é que a Secretaria de Fazenda, sob Rogério Galo, recorreu daquela auditoria proposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na gestão ainda do Antônio Joaquim, que queria auditar a receita do Estado. E ela recorreu. Perdeu aqui no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça deu condições para que os técnicos do Tribunal de Contas conhecessem e auditassem a receita do Estado. O que, segundo os técnicos do Tribunal de Contas, aumentaria em no mínimo 2 bilhões a receita do Estado. A alegação do governo do Estado naquela época era o seguinte: olha, nós concordamos que vocês façam essa fiscalização por segmento, por setor, e não por contribuinte. Porque, segundo eles aí, quebraria o sigilo. Eles foram para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário entendeu diferente deles. O Poder Judiciário deu razão ao Tribunal de Contas, daqui de Mato Grosso. Aí eles recorreram e, ao recorrer, mantém o processo suspenso e subjúdice ao Supremo Tribunal Federal. A última decisão do Poder Judiciário que tem sobre o assunto é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dizendo o seguinte: não, o Estado fiscal pode conhecer. O que o Estado fiscal não pode é conhecer e divulgar o sigilo. Uma coisa, você não pode ocultar dados da Receita Federal. Você não pode ocultar dados do Ministério Público. Você não pode ocultar dados do Tribunal de Contas. Você não pode ocultar dados do controle externo da Assembleia Legislativa. Você não pode ocultar dados do controle externo das câmaras municipais. São controles externos. Não cabe sigilo para o controle externo. O que não pode é divulgar o sigilo. É o Tribunal de Contas, de posse desses dados, publicar uma lista. Olha, aqui tem Antero, Lúcio, professor Lorenberg, parará, que estão devendo o FETAB. Aí não pode. E estão devendo em tanto. Não pode. Mas o tribunal... E qual que é a minha surpresa? O Pedro Taques recorreu, sob a inspiração do Rogério Galo, para o Supremo Tribunal Federal. Isso está parado no Supremo Tribunal Federal. Terminou o governo Pedro Taques. O governo agora vem com essa notícia que tem interesse, que todo mundo paga o FETAB. Por que não retira o recurso?
Agora, só E aí fica valendo a decisão do Tribunal de Antero, Justiça. só uma... Basta retirar o recurso, transitou em julgado. Só uma dúvida. Essa questão do Tribunal de Contas, que o governo do Estado recorreu, Sim. Começou, me parece que não começou no período que Rogério Galo estava lá. Não, começou... Não começou no período do secretário, que é o atual presidente da Federação das Indústrias hoje, Gustavo de Oliveira? Não, quem recorreu foi o Rogério Galo, procurador do Estado. Ah, sim. Tá? Tá. Não como secretário Não como de Fazenda. secretário de Fazenda. Foi o governo do Estado que recorreu quando o Rogério Galo era procurador do Estado. Se defendeu no Tribunal de Justiça, querendo não abrir, cara. Querendo não permitir que o Tribunal de Contas... O que o Tribunal de Contas queria? Auxiliar o Estado e os municípios. Mas essa aí teria sido uma posição patrocinada por Rogério Galo ou pelo então governador Pedro Taques? Pelo governador Pedro Taques. Tá? E aí, tá aí o procurador do Estado, defende o Estado, o interesse do Estado é se defender disso, vai lá defender isso. Mas o Estado está defendendo o quê aí? Fala para mim. É em favor do Estado isso? Não. Em favor do Estado é arrecadar mais. É contra o Estado isso. Isso aí é em favor do sonegador. Isso não é em favor do Estado. Isso aí beneficiava os sonegadores, os que simulavam exportação, etc. e tal. Isso tudo ia ficar descoberto 2 anos atrás. Nós estamos 2 anos atrasados nisso. E agora o Estado vem com esse lenga-lenga de que a Secretaria de Fazenda está aparelhada, pode fazer isso, isso e aquilo. Rogério Galo, o senhor é brilhante advogado. Desista do recurso e transitou em julgado. Permita que o Tribunal de Contas auxilie a Secretaria de Fazenda. Vamos cobrar também o que roubaram para trás. Da saúde, da educação, etc. e tal. Até isso precisa acontecer, chega. Porque é o seguinte, praticamente todo dia, nós estamos tendo informações aí agora, principalmente em relação a essa nova versão da CPI, da renúncia e da sonegação fiscal, de que diversos segmentos aí, são vários segmentos que estão sonegando e sonegando muito. Sonegando muito. Os combustíveis é um deles. Não. Estão falando aí em 300 milhões de sonegação. Líderes do setor de combustíveis estão pedindo para serem convocados na CPI, para dizerem lá na CPI, estão roubando o Estado em mais de 300 milhões de reais por ano. Os empresários que estão sofrendo essa concorrência deletéria estão querendo dizer isso na CPI. Vão dizer isso na CPI. Eu não sou favorável a pegar e colocar em praça pública, em Pelourinho, os cidadãos que sonegaram. Mas sou favorável de que o Estado cobre isso e que quem sonegou pague. Senão nós não vamos atualizar o salário dos servidores, senão nós não vamos pagar RGA, senão nós não vamos desenvolver a educação, senão nós não vamos ter uma política de saúde, senão a saúde não vai funcionar no interior. É assim, mas tudo bem, né? Tomara que isso aí, essa ameaça da Secretaria de Fazenda funcione. Eu vejo uma incoerência nisso. O Rogério Galo, atual secretário de Fazenda, era o procurador que recorreu. Ele é suficientemente competente para saber que se ele desistir do recurso, o Estado aumenta a receita. E não sei por que não desiste. Eu não consigo compreender essa lógica. Eu não consigo compreender essa lógica. Embora eu compreenda o que era aí é muito forte. Tem isso que eu ia dizer. As forças ocultas também devem ter contribuído aí nessa questão aí envolvendo o TCE e o governo do Estado na última gestão. Desde aquela época até a não desistência de hoje. E aí, professor? Uma observação aí? A única observação é simples. O Antero está coberto de razão neste particular. O governo poderia retirar exatamente essa ação, teria a ajuda e a contribuição extraordinária do Tribunal de Contas, mas eu vou realçar a nota do governo. O monitoramento também é importante, associado ao apoio e a contribuição do Tribunal de Contas. Agora é preciso destacar aqui o seguinte... Inclusive para levantar o passivo. Exatamente. E é preciso destacar também o seguinte, neste monitoramento, me parece o seguinte, que o governo não está preocupado apenas com atraso, aquele contribuinte que vai atrasar 10, 15, 20 dias. É que o governo também aqui
e aí reforça toda a argumentação que o Antero colocou aí, me parece que o governo desconfia de sonegação. Para aí, essa nota do governo é uma nota ruim para o governo. Vamos entender essa nota. O governo está dizendo aos que pensam em sonegar que, se sonegarem, eles serão imediatamente notificados. Vamos traduzir isso. O governo está dizendo aos que já sonegaram no passado que ele não notificou lá no passado porque não quis. Porque ele tinha instrumentos na Secretaria de Fazenda para fazer isso. Tipo assim, Quase... eu tenho como chegar até vocês. Como chegar até vocês? Não cheguei porque não quis. Não cheguei porque não quis. Está confessando a omissão. A nota é isso, cara. A nota é de uma clareza, assim, extraordinária contra o povo. Contra a educação, contra a saúde, contra a segurança. Tipo assim, ó, agora é outra música que está tocando. É isso, né, professor? Exatamente, porque ele está confessando que sabe, e sabe muito bem. E apura na hora que quiser. Exatamente. Né? E assim, eu apuro na hora que quiser, mas não quero a contribuição do Tribunal de Contas para apurar o passado. Que beleza. Que beleza, né? Tem gente rindo até aqui com essas posições. E agora uma notícia boa, principalmente para os usuários do transporte coletivo. O Tribunal de Contas, uma decisão do Pleno, está cobrando um novo estudo. Enquanto isso não ocorrer, a tarifa fica em R$ 3,85 aqui em Cuiabá. A ARSEC, que é a agência reguladora dos serviços concessionados, e as empresas devem considerar a redução do ISS-QN em cálculo tarifário. No julgamento desta terça-feira, o conselheiro Moisés Maciel leu o seu voto vista, quando um outro membro da Corte, seja ela de contas ou judicial, também deseja analisar o processo além do relator e concordou com as determinações do seu colega, Luiz Carlos Pereira, promovidas monocraticamente no início, no dia 1º de março deste ano. Então é o seguinte, a tarifa continua em R$ 3,85 porque não levaram em consideração a redução do ISS para as empresas do transporte coletivo. O valor da tarifa estava em R$ 4,10. Veio para R$ 3,85. Esse valor pode mudar, desde que façam aí um novo estudo, um novo cálculo tarifário. E aí o seguinte, aí o que se pergunta é o seguinte, era R$ 4,10, não era? Vamos supor que fique em R$ 3,95 ou R$ 4,00. Aquilo que o usuário pagou a mais vai ser compensado, professor Lorenberg? É o que o Antero falava aqui agora, de quem deixou de pagar, deixou de recolher o que deveria ter recolhido aos cofres da Secretaria de Fazenda. O prejuízo fica ou para o contribuinte ou para o usuário. É isso, né? Já ficou para o usuário, né? Já ficou. Não tem como ou para o empresário, né? Porque o empresário paga o vale transporte e tal. Já ficou para ele. Já ficou. Não, mas não é para o empresário do transporte coletivo. Esse estava ganhando, né? É o empresário que paga. O empresário que paga para o funcionário dele. Né? É aquela lei do Afonso Camargo faz tempo, que ainda vigora, né? Mas o mais importante é a decisão que parece ser pacífica dentro do tribunal, a respeito da redução da foi uma decisão... Aliás, um parênteses aqui, né? É preciso elogiar a oposição na Câmara Municipal de Cuiabá, é pequenininha, é pequena. Foi em função de uma representação mas isso dos vereadores. É o trabalho dos vereadores. Isso. É preciso elogiar os vereadores que compõem o bloco de oposição na Câmara. Aliás, eu estou muito impressionado, Lúcio, porque eu entrevisto as pessoas no Jornal da Capital e aí o ouvinte liga participando, fazendo perguntas, etc. e tal. Todos os ouvintes que ligam, eu não encontrei uma ligação diferente disso. Vamos supor que eu estou lá entrevistando o vereador Dilemário Alencar, que é muito ligado a essa área e lutou muito para reduzir a tarifa do transporte. Eu estou lá entrevistando o vereador Dilemário. Aí a pessoa liga para parabenizar o Dilemário e fala assim, olha, eu queria parabenizar você, mas eu queria parabenizar o Abílio, o Felipe Veratão, o vereador Diego Guimarães, o vereador... E cita os nomes da oposição. E não cita nenhum da base do governo.
Eu até comentei esse dia com um vereador da base do governo. Falei, olha, vocês que não tomem cuidado, porque o povo já percebeu que quem está defendendo as causas populares são, me ajuda aqui, Lúcio, Felipe Veratão, Abílio Júnior, Diego Guimarães, Dilemário, Gilberto Figueiredo, quando estava lá, e Marcelo Bussic. Marcelo Bussic. Fora isso, não há reverência a ninguém. A ninguém. Essa Câmara vai renovar muito se continuar assim. Mas vamos aguardar, né? Se bem que eu acho que ontem, né? Foi ontem que nós tivemos a votação na Câmara da Comissão Processante? Ontem. Né? A Comissão Processante já teve um bom número de votos, né? Já teve gente da base do Emanuel que está se deslocando da base do Emanuel e migrando para o centro ou para a oposição. Com base em quê? Com base de que não aguenta mais as pessoas falarem, né? Olha, assim não dá, assim não dá, assim não dá, e é o mandato deles que vai para o pau, né? E eles estão tratando de se proteger, né? Embora o Emanuel continue com muita força, né? Lúcio, eu vou só aproveitar, fazer uma pequena observação no que o Antero levantou, que essa Câmara pode ter uma renovação muito grande na próxima eleição. Nós não podemos esquecer que na próxima eleição, para a proporcional, não haverá mais a aliança, as coligações. Podem enfraquecer muitos dos atuais vereadores, que sempre foi eleito em razão das alianças. E tem uma novidade que eles sequer estudaram. E nós sequer perguntamos. Nós estamos devendo essa matéria junto ao Tribunal Regional Eleitoral e os vereadores e partidos estão devendo esse estudo para informar os seus filiados. Qual que é o problema, professor? É nisso que o senhor está falando. Pela primeira vez não vai ter coligação na proporcional. Exatamente. Mas, mais do que isso, pela primeira vez não é o voto distrital misto. Porque se for o voto distrital misto que for aplicado na eleição, pelo menos 12 das 25 cadeiras serão votos majoritários. Se for o voto distrital misto, cada eleitor vai poder votar em 2 vereadores. Vai poder votar num vereador do distrito, e essa é uma eleição majoritária, cada partido só pode lançar um por distrito, e vai poder votar no vereador proporcional. Todos os candidatos proporcional do partido, daquele partido, pedem voto para aquele vereador do distrito. Mas eu acho que na próxima eleição não haverá esse segundo item que você está levantando, Antero. A respeito do voto distrital, não. É só a respeito das alianças que estará descartadas a partir do ano que vem. Olha que eles vão pegar os vereadores como cobaia, hein? Fazer um teste. Vamos fazer um teste do voto distrital misto em cima dos vereadores. Eles não vão testar isso para deputado federal e estadual. Eles vão testar isso na eleição municipal de vereador. Mas eu consulto o Google aqui, daqui a pouco a gente fala. E aí, dando sequência nesse assunto que o Antero colocou, só detalhar um pouco mais aqui, foi barrada lá a comissão processante, correto? Correto. Mas aí foi criada a CPI dos aluguéis e deram uma ampliada nela, não é? Estão também focando nos aluguéis de um hospital que foi implantado por Mauro Mendes aqui em Cuiabá, que é o Hospital São Benedito. E aí a reportagem aqui diz o seguinte, que a confusão causada pela locação de um imóvel na Avenida Getúlio Vargas para abrigar a Secretaria Extraordinária dos 300 anos levou o vereador Chico 2000, do PR, a propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todos os contratos de locação do município. O requerimento foi apresentado na sessão desta terça-feira e contou lá com 14 assinaturas. A alegação é discordar do foco dado pelo vereador Diego Guimarães, do PP. Detalhe, Chico faz parte da bancada de apoio do prefeito Emanuel Pinheiro, principal alvo da oposição no imbróglio que já custou a saída ou demissão
do secretário Júnior Leite da Comunicação do município. Olha, quando você amplia, Lúcio, quando você amplia o foco e o objeto de uma investigação, você está trabalhando para desvirtuar todo o processo, todo o negócio. Você não vai sair nada. Se eu tenho uma denúncia que envolve um imóvel alugado pela prefeitura, Lúcio, e que nunca foi usado para atender aquilo, o objeto do aluguel. Ora, eu tenho apenas que analisar e que investigar esse mesmo contrato. Você está somando um monte de contratos, vários contratos, numa investigação só. Ou seja, os vereadores, a meu juízo, não querem, de fato, investigar coisa nenhuma. Eles estão simplesmente tirando, e aí eu concordo com a matéria, tirando o foco de um aluguel específico, de um contrato específico, estendendo para outros. E com a possibilidade de ver administrações anteriores, Lúcio. Eles não estão afim de nada, de investigar coisa nenhuma. Estão afim exatamente de livrar o prefeito, que, a meu juízo, num abacaxi que foi criado. Porque as matérias que saíram sobre esse prédio que foi alugado, não tem nada, não usaram, a prefeitura não usou esse imóvel. E gastou dinheiro correspondente ao aluguel. Está errado. Essa ampliação não leva a nada. é uma palhaçada, Mas, né? E aí o vereador... Essa ampliação é para não apurar nada, né? E aí o vereador Luiz Cláudio, do PP, que ele considera que o leque da investigação teria que ser ampliado, considerando também outros prédios que teriam menos holofotes do que esse aí, que havia sido alugado para a Secretaria dos 300 anos. Aí o vereador Luiz Cláudio diz o seguinte, abre aspas, tem que investigar também o aluguel do São Benedito e de várias instituições para provar à sociedade quem estava errado. Esse dinheiro tem que voltar para o erário, tem que investigar a fundo para punir os responsáveis. o discurso é bonito, né? Não, a discussão é bonita, não. Isso aqui, investigar o São Benedito. Quem alugou o Hospital São Benedito foi Mauro Mendes. Quer dizer, é a base do Emanuel Pinheiro, mais uma vez partindo para cima do governador Mauro Mendes. Isso aí beira loucura, gente. O São Benedito só trouxe boas notícias para Mato Grosso na gestão do Mauro Mendes. Eles fizeram aquela cirurgia naquela mulher que estava tremendo toda, etc. Como que é o nome daquela cirurgia? Mal de Parkinson. Foi feita a primeira cirurgia de mal de Parkinson no Brasil, aqui no Hospital São Benedito, logo após o Mauro Mendes ter colocado para funcionar o hospital. Porque existia um hospital municipal e o Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, assumiu o hospital municipal. Eles querem comparar isso a uma vigarice de contratar uma casa para funcionar a Secretaria dos 300 anos, que teve 15 funcionários contratados. Qual que é o projeto que eles fizeram? Qual que é o recurso que eles conseguiram para Cuiabá? Qual que é o benefício que a Secretaria dos 300 anos teve? Tinha que fazer uma investigação sobre quanto que esses funcionários custaram na Secretaria dos 300 anos. O que é que está aprovado, qual o recurso que vem. Vamos ser sinceros, Lúcio. Neste aniversário de Cuiabá, nós temos uma inauguração de peso. O ponto de ônibus lá da Praça Ipiranga. Qual que é a outra? Mas o pronto-socorro? Não vai ser inaugurado o novo pronto-socorro? Não, o novo pronto-socorro não vai ser, não. Embora tenha sido prometido que dia 8 estaria totalmente entregue, não vai ser. Agora diz que já está passando para a data do aniversário de Mato Grosso. Que também não será. Que também não chegará lá. Enfim, é um lenga-lenga e um transferir de responsabilidades e de jogar a culpa nos outros. Eu acho que o Luiz Cláudio deveria propor para investigar Pascoal Moreira Cabral. Né? Enquanto investiga Pascoal Moreira Cabral, não dá tempo de investigar Emanuel. Só pode ser isso. Quer dizer, é uma coisa de doido essa base do prefeito Emanuel Pinheiro. É uma lógica assim, o seguinte, olha, Emanuel, pode fazer o que quiser que nós matamos no peito aqui na Câmara.
Resolve todo. Resolvemos tudo aqui. Então eles matam no peito e resolvem o problema lá na Câmara. Pode se lambuzar aí, não tem problema nenhum. Agora, o Antero aqui elencava agora há pouco aí, os vereadores que se destacaram aí na oposição, né? Você contou 6, não é isso? 6 com o Gilberto Figueiredo. 6 com o Gilberto Figueiredo. E nesta votação aqui, autorizaria, né? Que autorizaria a comissão processante foi 14-9. Pois é. Foi Precisava 14 a 9. A oposição teve precisava 9. de 13 votos. 13 votos. Mas a oposição teve 9. 13 votos que precisava. Então teve 3 votos a mais. Que foi o quê? Vinícius, Lilo Pinheiro, que é primo do prefeito Emanuel Pinheiro. E qual que é o outro voto? Teve mais um voto. Teve um outro voto. Teve um outro voto aí. Então, assim... Quem? Clebinho. Estou recebendo da Vila a Santa informação aqui da nossa produtora. Então, assim, Clebinho da Vila Santa Isabel. Então, à medida que a eleição for se aproximando, as pessoas vão desapegando. Vai ser assim, né? Salvar o pescoço. Salvar o pescoço, né? Mas eu quero só fazer um parênteses para dar razão ao professor Lorenberg, só proporcional. Vai estar proibida a coligação na proporcional e não haverá o voto distrital. Está previsto o distrital misto para a eleição de deputado, que acho que a Câmara dos Deputados ainda vai tentar mudar isso. E aí, só detalhando aqui para fechar esse assunto, votaram a favor da abertura da comissão processante os vereadores Vinícius Ugnei, do PP, Abilinho, do PSC, Doutor Xavier, do PTC, Felipe Velaton, do PV, Lilo Pinheiro, do PP, Clebinho Borges, do DC, Marcelo Bussic, do PSB, Dilemário Alencar, do PROS e o Wilson Quero, do PSL. Esses foram os vereadores que votaram a favor da instalação, né, da abertura. O Lilo não votou? Da comissão processante. Sim, Lilo, citei ele aqui, Antero. Lilo Pinheiro, do PP. É isso, então as coisas vão se ajeitando, né? O seu destaque, professor Lorenberg. O Lúcio e Antero e amigo telespectador, o meu destaque está exatamente na reforma da Previdência Social, na forma como está sendo articulado pelos partidos políticos. Por exemplo, o Podemos trouxe uma iniciativa que me parece interessantíssima. O Podemos apresentará lá na comissão especial 6 emendas. As 6 emendas não serão individualizadas, viu, Lúcio? Será a bancada de todo o partido assinará as 6 emendas. Me parece isso interessante, porque é consenso do partido para aquelas emendas. Isso é bom. Por outro lado, é consenso também que deve ser retirado do texto a aposentadoria, a mudança da aposentadoria rural. A outra é a questão da mudança também de benefícios para os idosos e as pessoas deficientes, que de acordo com o texto do governo, de R$ 400. Só terá o salário mínimo completo a partir dos 70 anos de idade. Então, é esse o tema do meu comentário. Antero, e o seu destaque de hoje? O meu destaque é o seguinte, é interessante a juíza Selma, né? A juíza Selma, que foi do Poder Judiciário, que conhece o funcionamento do Poder Judiciário, ela já trocou 7 advogados e está... 7? 7. Já trocou 7 vezes. Tudo isso? Tudo isso. Trocou 7 vezes de advogado, querendo procrastinar. Protelar. Ela não quer deixar julgar o processo dela no Tribunal Regional Eleitoral. Por ela vai trocando de advogado de 8 anos e tal, papapá. Quando o Poder Judiciário deu um breca nisso. O Tribunal Regional negou a suspensão da ação e vai julgar o mandato dela no dia 9. Isso se o doutor Ricardo Almeida deixar. Se ele não tiver um assunto gravíssimo. Como que é o assunto dele?
Força maior? Força maior. Qual que é a força maior de não ter acontecido a sessão ontem? O doutor Ricardo Almeida está devendo explicações à sociedade, não é a nós jornalistas, não. Está devendo explicações à sociedade. Porque o cidadão, quando ele é indicado como advogado da OAB, como jurista da OAB, primeiro que ele sai de gabinete em gabinete de desembargador para pedir voto. Eu quero ir para o tribunal, eu tenho conhecimento, eu posso ajudar, eu tenho... E ele, doutor Ricardo Almeida, realmente tem. Ele é um bom juiz eleitoral. Os votos dele sempre foram votos de grande qualidade. Nós já elogiamos o trabalho dele aqui. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Né? Eu reputo ele como sendo um advogado que realmente conhece tudo do direito eleitoral. Conhece tanto que sabia que se ele não fosse, se ele alegasse motivo de força maior, a Selma não seria julgada. Mas não pode ser motivo de força maior não ir para beneficiar a Selma. Não podemos ter esse tipo de situação. O doutor Ricardo Almeida com a palavra. Eu não sei, não estou querendo fazer pré-julgamento antecipado, mas ele precisa explicar bem para a população qual foi o motivo de força maior pelo qual ele obrigou o tribunal a não julgar a Selma. Quer dizer, o tribunal nega a ação para a Selma, mas ele concede, monocraticamente. E assim, é de se perguntar, o Ricardo Almeida vai alegar outra vez motivo de força maior na próxima terça? O tribunal negou porque a senadora Selma Arruda pediu para adiar o julgamento. Aí o tribunal negou. O tribunal negou. Aí o doutor Ricardo Almeida sabe que o artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral, vigente, estabelece que se não houver a unanimidade dos presentes, não pode haver o julgamento. Se não houver o quórum total, porque se trata de cassação de diploma, de cassação do mandato. E não tem um substituto. E neste momento o doutor Ricardo Almeida sabe também que não tem juiz substituto. Então eu quero saber o seguinte, no dia 9, teremos o julgamento ou terá um outro motivo de força maior do doutor Ricardo Almeida ou de outro membro do Tribunal Regional Eleitoral? O que a gente ouve dizer nas rodas jurídicas é que eles estão esperando a Selma influenciar para a nomeação de mais dois juristas no Tribunal Regional Eleitoral. Esse assunto está com o TSE, que mandou para o presidente Bolsonaro. A bancada do PSL Nacional está apoiando a Selma Arruda, que vai tentar influenciar o presidente Bolsonaro para indicar, enfim. Lembrando que as mudanças, Antero, só para agregar aí no seu destaque... Eu espero que essa não seja considerada nova política. Só para agregar aí no seu destaque, lembrando que as mudanças dos titulares no Tribunal Regional Eleitoral começam no dia 25 de abril. Pois é. Eu vou até depois checar essa informação. Me parece que no dia 25 mudariam o presidente e o vice, é isso? Parece que é isso. Mudam 6 de 7. 6 de 7. 6 de 7. Então esse é o seu destaque de hoje. Selma Arruda. Bom, seguindo aqui, a restauração dos prédios particulares tombados pelo patrimônio e o rebaixamento da fiação aérea são futuras etapas na região do Centro Histórico de Cuiabá. A política pública das cidades históricas está sendo reformulada pelo governo federal. Das 16 obras na capital, 7 já estão prontas e 3 delas foram inauguradas ontem. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. A Praça do Rasqueado, oficialmente Praça Caetano de Albuquerque, foi inaugurada pelo prefeito de Cuiabá e pela presidente nacional do IPHAN após reforma de R$ 190 mil. Assim como a Praça Alberto Novis, perto do Beco do Candeeiro, restaurada com R$ 202 mil. O mesmo custo da reforma da agora inaugurada Escadaria do Beco Alto, próxima
a Praça da Mandioca. Já entregamos inúmeras obras do Centro Histórico, a Casa Barão de Melgaço, a Praça da Mandioca, a Praça Senhor dos Passos, a Praça Alencastro, a Praça Ipiranga, a Praça Alberto Novis, a Praça Caetano Albuquerque, aqui a linda escadaria do Beco Alto, e já estamos lançando aqui, já estamos autorizando o início das obras do Beco do Candeeiro. Então são obras que representam a alma da cuiabania, a história, a preservação da história e a simbologia da cultura cuiabana. Então, para os 300 anos, nada mais emblemático, nada mais simbólico e nada mais rico do que a valorização da sua identidade natural, que é o nosso centro histórico da capital. No total, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Cidades Históricas, do Governo Federal, está investindo 11 milhões de reais em 16 obras e projetos no Centro Histórico de Cuiabá. 7 já foram inauguradas, faltam 9. O que está pendente hoje ainda é a Casa do IFAM, que a ordem de serviço vai estar sendo dada hoje, a Casa de Bem, a continuidade, né, da intervenção, a Casa Irmã Dulce, que vai ser uma obra listada pela própria superintendência, o projeto da Igreja Senhor dos Passos, mais a obra, o projeto da Praça do Rosário, que já existe, mais a obra, o Casarão 79 e o Casarão 155. O PAC Cidades Históricas era para 300 municípios brasileiros. Ele está acabando no ano que vem. No momento, o governo federal tem recurso apenas para 21 cidades brasileiras que são patrimônio mundial. Mas a União está reformulando esta política pública, que pode contemplar outras demandas de 300 cidades históricas brasileiras, como o restauro de propriedades particulares e o aterramento de fiação aérea. Com relação à fiação, eu já estou, inclusive, já perdendo a paciência com as empresas de telefonia e com a própria Energisa. Já cobrei, já notifiquei, já sentei várias vezes. A Energisa alega que boa parte dessa fiação horrível que agride o nosso meio ambiente, que agride o nosso centro histórico e a cidade inteira, é de responsabilidade das empresas de telefonia. E eu estou cobrando da Energisa porque os postes são da Energisa. Então, eu já esgotou a minha paciência. A ação que eles fizeram foi muito tímida, muito pouca. Então, já determinei à Procuradoria-Geral do município que estude uma ação em todos os aspectos, inclusive com responsabilização, danos, reparos, em todos os aspectos civil e criminal da Energisa, que é quem tem a responsabilidade direta dos postes com a Prefeitura de Cuiabá, para que a gente possa escrever uma nova história daqui para frente em relação ao rebaixamento da fiação, especialmente a partir do Centro Histórico de Cuiabá. Aquilo que é público, nós estamos cuidando. Salvamos, resgatando o PAC Cidade Histórica, estamos tendo todo o zelo, cuidado e contrapartida necessários. E o que é público, o que é patrimônio da população, a Prefeitura está cuidando e vamos cuidar. Aquilo que é privado, precisamos ter aí um embasamento legal, porque entendemos, por exemplo, a gráfica do PP que ruiu e desabou uma parte. Ela é um patrimônio, ela é histórica, ela é tradicional, mas é um patrimônio particular, com vários herdeiros, e que a Prefeitura não tem autonomia de poder interferir em imóveis privados. Mas se houver uma legislação, um apoio do governo federal, uma parceria que envolva os entes federados, eu terei o maior prazer em estar de forma universal preservando e resgatando a memória e a história da nossa capital através do nosso centro histórico. A gráfica não é PP, é Dona Pepe, né? Fundadora do Misto, Dona Pepe, da família Uguineide Siqueira, Nali Uguineide Siqueira, Dona Pepe, etc. e tal, toda a família ali mistense. É essa gráfica que caiu, que era uma das grandes papelarias de Cuiabá. Fica ali na Rua 7 de Setembro, também conhecida como Rua de Baixo. Também conhecida como Rua de Baixo. É muito bom esse apoio do governo federal. Essas obras são todas com recursos federais e muito bom esse apoio do governo federal para o PAC Cidades Históricas, e Cuiabá precisa desenvolver esse projeto. Eu gosto quando o prefeito fala desse projeto de enterrar essa fiação, porque aquela fiação é feia mesmo, né? Tomara que ele seja bem sucedido nisso, porque esse é um projeto que embelezaria bastante o centro de Cuiabá, o centro histórico de Cuiabá. Tomara que ele tenha êxito nessa missão. E esse é um trabalho que já se fala há muito tempo, não é nem da gestão de Emanuel Pinheiro, não.
Há muito Eu comecei, por exemplo, a última vez que eu tenho registro disso, foi lá na administração de Mauro Mendes ainda, que falava-se sobre esse projeto aí de enterrar toda essa fiação. No primeiro mandato do Blairo Maggi, já se falava desse projeto, desse trabalho, e que a Secretaria de Cultura poderia encampar esse projeto. Olha, no entanto, se nós não tivéssemos tido a infelicidade de ter Silval Barbosa e Éder Moraes nas nossas vidas, se esse VLT fosse um projeto realmente de mobilidade e de valorização dos centros, o VLT podia ter resolvido isso. O projeto do VLT poderia ter resolvido isso. Não resolveu por quê? Porque eles quiseram roubar dinheiro do VLT. Foi isso. Se tivesse feito Só por isso, Antero. Só por isso? Não, só por isso e por mais um detalhezinho. O VLT, ele só existiu porque para esses senhores o BRT era muito barato. Era pouca propina, não né? dava margem de manobra. Margem de manobra para aquilo que eles chamam de retorno, que na linguagem do povão é propina. é propina mesmo. propina. Não é isso? Foi isso. E um outro destaque aqui, a Assembleia Legislativa deve ajudar a pagar os salários na Santa Casa de Cuiabá. A Assembleia deve contribuir para a regularização dos salários dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. De acordo com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, o valor a ser repassado pelo Legislativo ainda não teria sido definido. E a decisão foi tomada no início da semana, durante uma reunião com o governador Mauro Mendes, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e outras autoridades. E mais um detalhe aqui, só complementando essa informação, foi o presidente Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que deu uma acalmada, que contribuiu e muito para acalmar os ânimos entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes. Ele foi escalado para tentar acalmar os ânimos para poder resolver o problema da Santa Casa. Olha, não dá para Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro transformar aquela praça ali numa bacia de Pilatos, né? Lavar as mãos. Eles têm que participar de uma solução da Santa Casa. Embora também não pode ficar com protecionismo exagerado na Santa Casa, as exigências que estão sendo feitas não são descabidas. Da Santa Casa apresentar um plano de gestão. E não aparece esse plano. E não aparece. É. Por exemplo, a Santa Casa tem que dizer, olha, nós estamos devendo tantos milhões. Não aparece. Até agora não apareceu. Não aparece. Então, assim... Por isso que tem muita gente aí utilizando o termo caixa preta. Pois é. Eu não gosto do termo. Não, eu sei. Ser caixa branca, né? Caixa ruim é preto, não. É caixa branca. Mas tudo bem. Assim, a sensibilidade do político. As pessoas falam tão mal do político, né? Qual que é a primeira instituição política a participar da solução do problema? A Assembleia. A Assembleia está pegando dinheiro da Assembleia, vai passar à Santa Casa para pagar salários. E, na minha opinião, vai passar com critérios. Sabe qual que é a decisão do deputado Botelho? A Assembleia passa para pagar os salários dos servidores, menos dos médicos. Porque os médicos têm outras atividades na cidade, não estão tão necessitados quanto os servidores e esses podem esperar uma solução definitiva. Porque a vida dos servidores aí está muito complicada. Muito complicado. Muita gente aí fazendo cota para comprar comida. Exatamente. Comida. Para os servidores que estão aqui sem receber há 7 meses. Eles estão passando fome. Essa que é a verdade. Estão passando fome, está vencendo energia, está vencendo prestação de casa, está vencendo prestação de carro, está vencendo tudo isso, quer dizer, é uma situação gravíssima. Então o presidente Eduardo Botelho resolveu passar da Assembleia Legislativa, com a aprovação da casa, os deputados todos tiveram que aprovar essa medida, dinheiro
para pagar os servidores da Santa Casa. Tomara que isso se resolva esta semana, que essa burocracia não atrapalhe tanto. Se o Botelho pode passar direto, se não pudesse tem que passar para o governo, se o governo tem que passar para a prefeitura, e se chegar na prefeitura tem que garantir que chega na Santa Casa. Porque já chegaram 12 milhões do governo federal da prefeitura que não foi para a Santa Casa. Então, essas coisas precisam ser asseguradas. Mas o Emanuel Pinheiro tem que se mexer. Inclusive, o Ministério Público tem que se mexer também. Inclusive, tem aquela decisão do desembargador que determinou a volta à prisão do Ruarque, onde ele escreve claramente ali uma passativa dada pela Prefeitura na Santa Casa de Misericórdia, em função da Operação Sangria, em função desses que estão presos. Só lembrando que esses que estão presos deram o cano na Santa Casa com interesse porque eles eram secretário de saúde e subsecretário de saúde do município de Cuiabá. Lúcio, só duas observações. A Assembleia Legislativa vai repassar os 9 ou 10 milhões correspondentes aos salários Não, porque atrasados? menos Eles não definiram o valor. Eles não definiram o valor, porque é definiram o menos valor. os médicos, deve dar bem menos que Bem isso. menos que isso. Definiram o valor. Uma Uma informação não confirmada, não sei se já está computado aí o último salário, seria em torno de 7 milhões e meio de reais. Não aqueles 9 ou 10 milhões que já chegaram a falar que seria. Seria em torno de 7 milhões e meio. Só não posso assegurar se está incluída aí a última folha de salários atrasados. que já é um grande, mas um grande ganho para a própria Santa Casa, né? Só que, por exemplo, esses 7 milhões e meio que eu estou dizendo aqui não é o que a Assembleia se comprometeu em repassar. É o que existia aí de passivo com os servidores, né? Porque na informação aqui a Assembleia ainda não teria divulgado qual seria o valor desse repasse à Santa Casa de Cuiabá. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para falar de dois assuntos. Comemoração do golpe de 64 e reforma da Previdência. Quem vai falar sobre isso? O professor Lorenberg vai falar, mas também tem uma outra pessoa que vai falar. A líder do governo na Câmara, Joyce Hasselmann. É isso, Antelo? Daqui a pouco nós voltamos. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser. Porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou então vá até uma loja Claro. Bom, e agora, dando sequência aqui à notícia de frente, a deputada federal Joyce Hasselmann, líder do governo na Câmara dos Deputados, participou na última segunda-feira de um evento aqui em Cuiabá. Na oportunidade, ela falou sobre vários temas polêmicos. A visita de Bolsonaro, Antero, ao Muro das Lamentações. Ela falou também, professor Lorenberg, sobre a polêmica comemoração do golpe de 64, que tinha o que para comemorar? Tinha. E também ela falou sobre a reforma da Previdência. Tenho dialogado com o Congresso Nacional e com o governo e tenho feito essa ponte entre Congresso e governo. E é o que nós estamos fazendo a passos largos. A reforma vai passar e vai passar aí provavelmente até meados de junho.
né? É um cronograma bom e com prazo decente para que a gente possa trabalhar, sem afogadilho, na discussão. Eu respeito muito o deputado Medeiros, é um parceiro, e qualquer dificuldade pontual que possa haver, nós vamos dialogar, não só com ele, como com qualquer integrante da bancada mato-grossense. Todo e qualquer voto é importante, inclusive os votos da oposição. Eu não tenho me negado a conversar, inclusive com a oposição. Tenho conversado com governadores do PT, governadores do PSB, do PDT, justamente para que nós possamos fazer um alinhamento. Aqui não se trata de questão partidária, essa reforma não é uma reforma de governo A, B ou C. É uma previdência para o Brasil. E, por isso, todos são importantes. Eu lembro, e sempre digo isso aos nossos ministros e à nossa bancada, que a reforma do ex-presidente FHC não passou por um voto. Nós não vamos cometer esse erro. Nós teremos votos para aprovar e com alguma folga. Acho que não tem muito pé nem cabeça a gente considerar uma nota de um movimento declaradamente terrorista. Ponto. Então, eu não comento nota de terrorista. Segundo, o presidente Jair Bolsonaro tem seguido aquilo que prometeu na campanha e tem mostrado que é homem de palavra. O Brasil de Bolsonaro, o Brasil que agora se mostra um país diferente, com um governo diferente, é pró-Israel. É um país que luta por essa aliança Brasil e Israel. Ademais, o presidente Jair Bolsonaro, além de presidente do país, é um cidadão livre e tem o direito de visitar o Muro das Lamentações como homem livre que é e como presidente da República. Acho que é um passo excepcional. Aliás, o presidente foi recebido ali com aplausos de brasileiros que estavam, nessa região de Jerusalém, e o presidente só está fazendo aquilo que disse que ia fazer. Acho que ele está de parabéns. O Bibi esperava isso, Israel esperava isso, nós brasileiros, cristãos alinhados com a comunidade judaica, também esperávamos isso. É o nosso presidente fazendo o que prometeu. O movimento de 64 foi muito importante para evitar que houvesse um golpe comunista no Brasil. Houve excessos? Sim, excessos que eu já registrei anteriormente, mas também nós temos que lembrar aí que muitos homens deram sua vida pelo país e pela nossa liberdade. Vladimir Herzog foi um deles, né, Antero? Deu a vida pela liberdade. Várias pessoas. Aí tem muitos equívocos aí. Primeiro, eu quero endossar o repúdio dela à nota do Hamas. Realmente não tem que levar em consideração a nota do Hamas. O Hamas é um movimento terrorista, gente, para criticar o presidente Bolsonaro. Ponto 1. Então, a crítica ao Hamas está absolutamente correta, né? Essa é uma coisa. Outra coisa muito diferente é respeitar os direitos da Palestina. Que isso o governo brasileiro sempre teve como política externa defender o Estado de Israel e também defender o Estado da Palestina. E isso é o melhor para o Brasil. A outra coisa que não foi abordada pela deputada é uma questão também relevante. Os embaixadores árabes pediram uma audiência com o governo brasileiro. Os árabes estão reunidos. Os países árabes representam a segunda maior compra de produtos brasileiros. Tomara que não haja retaliação. Mas se houver, a gente vai perder muito. Mas Jair Bolsonaro já deu um recuo, não é? Ele já abriu mão da embaixada em Israel. Não, mas ele abriu mão de uma forma... A declaração dele é assim, olha, realmente você não começa pelo casamento, você começa flertando, pegando na mão, namorando, depois tem um noivado. Ou seja, a embaixada é daqui a pouco em Jerusalém. O meu mandato vai até 2020. Ele já vai criar um escritório lá no Ele vai criar um escritório com características de embaixada e sinalizando de que o mandato dele vai até lá na frente e que vai 2020. O discurso aí que seria um escritório com objetivos comerciais. Pois é. Exatamente. Não diplomáticos. É isso? Isso. Mas, assim, então, na verdade, são os que pensam no Brasil que estão forçando o governo Bolsonaro a voltar atrás. O presidente Jair Bolsonaro a voltar atrás. Porque o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro das Relações Exteriores, eles pensam em fazer mesmo a embaixada em Israel. Eles acham que eles têm a mesma força que os Estados Unidos. Não tem. Os Estados Unidos têm uma força muito diferente do governo brasileiro para enfrentar determinadas crises. E outra coisa, nós que somos cristãos,
alicerçados com a política. Olha, pelo amor de Deus, não venham com guerra religiosa para o Brasil nunca teve isso. O Brasil nunca teve essa guerra, nós convivemos bem com os judeus e convivemos bem com os palestinos e convivemos bem com os árabes. Por que forçar essa dissensão? Não acho que é producente. O golpe de 64, só imbecil comemora o golpe de 64. Porque assim, Antero, você está contra a ditadura? Eu sou contra todas as ditaduras. Sou contra a ditadura de 64, sou contra a ditadura do Maduro, sou contra a ditadura do Fidel, sou contra qualquer ditadura que tenha no mundo. O mundo tem que viver a liberdade. Sou contra a ditadura do Daniel Ortega, sou contra a ditadura da Nicarágua, eu sou contra as ditaduras. Mas que conversa é essa? E que nós vamos agora bater palma para a ditadura? Isso que é um gesto mais covarde. Porque você prender alguém desarmado e tal, torturar, levar à morte. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se tem erros, que sejam punidos os erros, dentro do Estado democrático de direito. E aí já arrumaram o seguinte, já arrumaram o autor daquele vídeo, né? Já arrumaram alguém. É o empresário. É um empresário, né? Um empresário paulista, eleitor declarado do presidente Jair Bolsonaro, assumiu nesta terça-feira ser o responsável pela gravação do vídeo que exalta o golpe e a ditadura militar, que foi divulgado pela Presidência da República no último domingo. E aí o filho de Bolsonaro foi lá e compartilhou, comentou, é isso? É isso. Saiu do Palácio Planalto. Saiu do Palácio. Mas eu quero fazer, Lúcio, duas observações, já pegando a questão do golpe de 64, da comemoração do golpe de 64, fazer duas observações. A primeira, amigo telespectador, imaginemos que alguém, um brasileiro, arregimenta milhares de pessoas e vai até a residência oficial, Lúcio, e depõe o presidente Jair Bolsonaro. Imaginemos essa possibilidade. A pergunta é, essa ação é moral? Essa ação é legal? Não é legal. Se não é legal e não é moral, significa que não foi revolução em 64. Foi golpe mesmo, porque você tinha na presidência da República, Lúcio, legitimamente eleito o João Goulart, que foi eleito vice-presidente da República. É bom lembrar que naquela época, Lúcio, votava-se para o candidato a vice-presidente e para o candidato à presidência. O João Goulart foi eleito candidato a vice-presidente, porém com a renúncia do Jânio Quadros, que foi eleito presidente, e é bom lembrar que o Jango não era nem o candidato oficial e nem o candidato do Jânio para a vice-presidência. Com a renúncia do Jânio, o João Goulart assumiu legalmente, moralmente o cargo. Essa é a primeira observação. A segunda observação, amigo telespectador, durante todo o regime militar foi divulgado uma frase que ainda hoje repete-se, e eu fico muito preocupado com isso. Os militares, o golpe de 64, a movimentação de 64, impediu a transformação do Brasil em um país comunista. Isso é de uma mentira tamanha, Lúcio. O amigo telespectador, mas professor, por que o senhor está falando isso? Vamos pegar a argumentação utilizada pelo regime. Qual é a argumentação que os militares impediram a transformação do Brasil em país comunista? Vamos pegar as argumentações. A primeira delas, a primeira argumentação, a administração pública federal estava dominada pelos comunistas. Olha bem a argumentação, Antero. Não tem sentido. A administração pública federal nunca foi dominada e controlada pelos comunistas. Essa é a primeira argumentação. Parte das forças armadas eram controladas e dominadas pelos comunistas. Nunca ocorreu isso. Com a ajuda, aí entra a questão da figura do presidente. O João Goulart apoiava o domínio e controle da administração pública por parte dos comunistas. Está errado. A segunda argumentação. Luiz Carlos Prestes
chegou ao Brasil em janeiro de 1964, vindo de Moscou, responsável para movimentar uma rebelião no campo para transformar o Brasil em um país comunista. Também não é verdade. Sabe por quê, amigo telespectador? Desde o século XIX, e mais precisamente depois de 47, em 1947, havia uma movimentação, uma rebeldia no campo, em razão das suas condições ruins, de péssima condição de vida. É por isso que eles faziam a rebelião. A rebelião de Juliano, por exemplo, era muito presente. Portanto, o Luiz Carlos Prestes, embora sendo militar e participou do movimento tenentista, não tinha esse poder de transformar o país em comunista. Uma outra argumentação utilizada era que os governadores da Guanabara e de São Paulo, traduzindo em miúdos, Carlos Lacerda, governador da Guanabara, e Adhemar de Barros, estava formando uma força paramilitar de mais de 30 mil pessoas para atacar, para combater os comunistas no Brasil. Portanto, ia transformar isso numa guerra civil. Essas são as argumentações utilizadas pelo regime militar e pelas pessoas que defenderam o golpe. Na verdade, amigo telespectador, nada disso. O Brasil nunca foi e nunca esteve à mercê, possibilitando a transformar em um país comunista. É uma mentira contada, e aí, para provocar a reflexão do amigo telespectador. E não é a primeira vez que aconteceu que houve essa mentira, não, Lúcio. Há muito tempo. Do comunismo. E o nazismo? É de esquerda, professor? Sorteio 1 minuto. Um minuto. O nazismo, o Hitler, nunca foi um partidário de esquerda. O movimento nazista, assim como o movimento de Franco na Espanha, o movimento de Salazar em Portugal, o movimento do Mussolini na Itália, foram movimentos extremamente de direita, nunca de esquerda. Bom, Otero, alguma consideração? Não, só fiquei assistindo a aula aqui. Então, vamos à próxima aula, ok? Seu comentário de hoje, professor Lorenberg. Tá bom, mas só para terminar, Lúcio, Pois não. Não deixa eu pegar a corda, mas é só um segundo. O Carlos Lacerda foi um dos grandes defensores contra a continuidade do regime militar. Ele foi à Europa e assinou um manifesto com o Jango contra a continuidade do regime militar. O Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo, manifestou contra o regime, tanto é verdade que ele foi cassado, o mandato de governador foi cassado durante o regime. Agora voltando para a Previdência Social. Agora o seu destaque E o sobre a Previdência. E o Carlos Lacerda era da UDN, que foi um dos partidos que mais apoiou o golpe de 64. O golpe de 64. E foi um dos grandes articuladores dizendo que o país estava voltando a comunista. Nada disso é verdade. Vamos voltar aqui para a reforma da Previdência Social. A movimentação dos partidos em torno da Previdência Social. Há partidos, por exemplo, como o Podemos, que já vai apresentar lá na comissão especial, traduzindo em miúdos, amigo telespectador, o texto da reforma da Previdência está na CCJ da Câmara, que tem 5 sessões para dizer se o texto é ou não é constitucional. Depois é mandada para a comissão especial, que tem 40 sessões. Aí é que entra as emendas, a discussão toda, e só depois disso é que vai para o plenário. O texto está exatamente na CCJ e os partidos estão movimentando para trazer emendas a esse mesmo texto. O PDT, por exemplo, é contra todo o texto integral, e já trabalha numa feitura de um texto substituto a esse texto que foi apresentado pelo governo. O Podemos vai apresentar 6 emendas e todas as 6 emendas serão assinadas de todos os deputados federais do Podemos. Eu achei a iniciativa simplesmente fantástica, porque você não individualiza, não personaliza
uma das emendas, mas deixa todo o partido trabalhando nessa situação. O PSL, que é o partido do presidente da República, também apresentará emendas a esse texto. E uma das mais importantes emendas do PSL é fazer com que as guardas municipais, Antero, as guardas municipais tenham o mesmo status, tenham a mesma garantia de todos aqueles grupos de segurança pública. Essa é a grande emenda do partido do Bolsonaro. O segundo, a solidariedade, tem uma grande emenda de acordo com eles. Vai trabalhar para a diminuição da idade de aposentadoria. De acordo com o partido, 62 anos para os homens e 59 anos para as mulheres. Mas tem um detalhe interessante aí. Existem partidos, existem parlamentares que querem fazer emendas lá na CCJ, Antero. O relator da CCJ, o Marcelo Freitas, de Minas Gerais, se não me falha a memória, do PSL de Minas Gerais, ele já disse que é possível, sim, fazer emendas lá na CCJ. Eu, particularmente... Esse é o relator. É o relator. É o relator. É o relator. Eu, particularmente, não concordo com isso. O presidente da CCJ, que também é do PSL, ele disse que não, na CCJ não é lugar para as emendas, a menos que o texto ou algum ponto do texto fere as cláusulas pétreas. Se tem isso, aí sim mexe na CCJ. Caso contrário, não mexe. Portanto, dentro da CCJ há uma discussão em torno do que se pode ou não fazer. A meu juízo, lá na CCJ só cabe discutir se o texto é ou não é constitucional. As emendas virão lá na comissão especial. Até porque o princípio aí de raciocínio é o seguinte, né? O que a CCJ avalia é se o que está sendo proposto está dentro da ordem legal e obedece à Constituição. É isso, Antero? É só a admissibilidade. Exatamente isso. Admite que o projeto vai tramitar. A partir daí, o projeto pode ser modificado. Fechou aí, professor? Fechou. Antes do nosso intervalo aqui, um destaque. Temer, Moreira Franco e outros 12 se tornam réus na Lava Jato do Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, recebeu nesta terça-feira 2 denúncias contra o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outros 12 investigados pelo esquema de corrupção envolvendo a Eletronuclear e as obras da usina nuclear de Angra 3. Todos agora são réus no âmbito da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. A primeira denúncia é pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Já a segunda é pelos crimes de lavagem e peculato, que é desvio de dinheiro ou recursos públicos em benefício próprio, o que essa turma se revelou que era assim... craque, não é, professor? Exatamente. Sabia fazer isso como ninguém, porque a denúncia aí é de que eles conseguiram roubar, né? Desviar dos cofres públicos o quê? 1 bilhão e 800 milhões de reais. Tanto é verdadeiro que o próprio Ministério Público Federal está pedindo a restauração da prisão dessa turma toda. E deve ser julgado agora no dia 10 essa possibilidade ou não. Para que eles voltem à prisão. Voltem à prisão. Inclusive, Moreira Franco e o Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer, não é? E agora nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar de 2 assuntos aí. O VLT empacado e também sobre o julgamento da senadora Selma Rosane de Arruda, que é o destaque de Antero Paes de Barros. Nós voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira. E no início aqui desse último bloco, destacando que presos pela segunda vez por esquema de fraudes na saúde pedem liberdade
no Superior Tribunal de Justiça, lá no STJ. O ex-secretário de Saúde, Roark Douglas Correia, e outros 4 presos por envolvimento no esquema apurado na Operação Sangria sobre o monopólio na prestação de serviços de saúde, entraram com pedido de habeas corpus junto ao STJ. O desembargador Alberto Ferreira de Souza, do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, havia determinado que eles fossem presos novamente por considerar que teriam continuado com as práticas criminosas após a primeira prisão. E aí, só para a gente relembrar, segundo a apuração, a organização mantinha influência dentro da administração pública no sentido de desclassificar concorrentes para que, ao final, que bacana, né, professor? Apenas as empresas pertencentes a eles, a Proclin e a Qualicare, pudessem atuar livremente no mercado do Sistema Único de Saúde, deixando, assim, dezenas, centenas de pacientes na fila, esperando, enquanto eles viam quanto é que eles poderiam faturar a mais com o sofrimento da população. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Muito, muito triste, porque não visa em nenhum momento a coletividade, Lúcio. Não visa em nenhum momento a grande maioria da população que de fato precisa do SUS. Aliás, o SUS é um grande projeto de saúde, mas nunca saiu do papel, né? A questão maior é transformar isso que é um projeto belíssimo, que traz inveja para o mundo todo, transformar esse projeto do papel para a prática. E seguindo aqui, o professor Luiz Miguel de Miranda, do Núcleo de Estudos de Logística e Transporte da UFMT, ele é um craque nessa área aí, não é? Ele participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre o empacado VLT e concorda com a opinião que nós colocamos aqui no início do programa, viu, Antero? O VLT só existiu para facilitar a roubalheira. Mas vamos ver aí alguns trechos da entrevista dele a Nayara Moura. No caso de Cuiabá, a gente foi ainda premiado com uma turma que decidiu tirar proveito próprio em torno de propina em cima de um projeto. Perdemos uma oportunidade. A Copa do Mundo. Nenhuma cidade na Copa do Mundo teve tanta facilidade para implantar um sistema viário adequado como o Cuiabá. Nós tínhamos uma avenida perimetral integrada já ao meio urbano, né, onde a gente tinha, naquela época, entre 50 e 60 mil veículos transitando nos 2 sentidos o dia todo. Conclusão, teve-se dinheiro e olha só o que fizemos. Criamos uma avenida com 5 ou 6 pontos de estrangulamento que a gente não consegue levar menos de 10 minutos para rodear uma que era para ser de escoamento, pode escolher celery, né? Pode escolher o que você quiser, você não leva menos de 10 minutos. Então, olha, obviamente tinha competência. Só o último exemplo, a Santa Rosa. A Santa Rosa ela foi preparada para separar os fluxos que convergiam para o cruzamento da Lava Pés. O que é que a prefeitura faz? Criou a obrigatoriedade de circular num anel de 12 metros de diâmetro. Conclusão, tente vir pela Avenida Lava Pés, seguir para a Avenida da Antártica, atravessando essa rótula aí às 6h30 da tarde. Te dou 12 a 15 minutos de tolerância. Ainda voltando lá para o VLT, tem como abandonar então de vez o projeto VLT e implementar o BRT, que é, como a gente veio conversando, seria o ideal para a nossa capital, professor? Se nós fizermos tudo que Como fazer isso? Se nós fizermos tudo que as consultoras contratadas pelo governo passado e pelo atual governo para resolver o VLT, nós vamos gastar mais R$1 bilhão. Ainda temos um problema de desapropriação que ninguém quer tocar, né? Então, R$1 bilhão dividido por 22 quilômetros dá um preço de 110 milhões de reais para implantar esse VLT. Não existe VLT no mundo a esse preço que você consiga operar para uma cidade de 600 mil habitantes e cerca de 120 mil passageiros diariamente viajando nesse sistema.
ele funcionaria com a metade. Primeira coisa. Segundo, o que você vai fazer com isso daí? Obviamente que você vai ter que manter uma estrutura grande de gerência e ela pesa. Você tem que ter engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, tem que ter urbanista, tem que ter sociólogo, todo mundo, e isso aí encarece a tarifa. Então, eu acredito que a gente está num buraco negro. Tudo que for de concreto apresentado, esse buraco negro vai... Já que existe esse buraco negro, então a gente tem aí uma solução técnica, por exemplo, para implementar o BRT, usando o que já foi feito, o senhor até falava um pouquinho antes, vender o que se tem aí, já que se adquiriu os vagões antes mesmo de ter feito os trilhos e conseguir implementar com a estrutura que se tem, que se cortou a cidade para implementar o BRT? É possível? O que está faltando hoje para a gente fazer a infraestrutura, fora a desapropriação, que acho que ninguém sabe aonde vai isso parar, que em torno de 350 milhões a gente conseguiria acabar a infraestrutura. Nós compramos por 502 milhões esses trens. Se a gente conseguisse vender por 350 milhões, o que eu acho difícil, a gente concluiria a infraestrutura e entregaria para a iniciativa privada, através das suas empresas de transporte coletivo, botar os BRT e funcionar. Fora isso, eu sinceramente não vejo uma solução que consiga atender a população de Mato Grosso. Até porque dar continuidade seria muito mais dinheiro, e fora que você pode ter certeza, a justiça, né? Cada vez aparece um novo capítulo dessa roubalheira. Você pode ter certeza que a última administração, acho que fez o que podia fazer e chegou nesse nó górdio que não tem saída. E essa atual administração vai chegar ao mesmo nó. Não há solução. Bom, pelo que o professor falou e tentando resumir numa única frase, o VLT empacado, só está faltando ser enterrado. Ele falou que tem chance BRT e que não vê solução para o VLT. Ele disse isso de forma clara, né? Mais claro impossível, né? Com todas as letras, ele diz o seguinte: com tudo aquilo que ainda teria que se gastar, estaria inviabilizado o VLT. Mas vamos lá. Eu tinha muita esperança no VLT, né? Mas o professor Luiz Miguel é especialista no assunto. Vou até chamá-lo para uma entrevista na Rádio Capital FM para a gente discorrer mais sobre esse assunto. Porque... né? Aliás, é uma coisa que falta em Cuiabá, né? Fazer um debate sobre a Cuiabá há 300 anos. Não existe isso aqui, né? Não existe nenhuma política de nada. Para onde vai o governo Emanuel? Para onde vai Cuiabá? Para onde vai o crescimento? Como é que está organizado? A mobilidade? Não tem nada. Não tem nada e ninguém debate nada. É isso. E o seu destaque agora, Antero? Meu destaque é rápido e simples. Tivemos aí esse motivo de força maior que até agora a população não entendeu, porque não foi explicado à população. E só tem um jeito de explicar, é através da imprensa. O doutor Ricardo Almeida deveria convocar uma coletiva e dizer: olha, gente, era motivo de força maior, sim. Eu tinha esta situação assim, 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 assado. Beleza. É preciso explicar isso. Senão vai ficar muito mal para a biografia e para o currículo do doutor Ricardo Almeida, esse motivo de força maior. Eu estou me referindo ao fato dele ter adiado o julgamento do processo da juíza Selma, que era para ter acontecido na última terça-feira. Agora está marcado para a próxima terça-feira, para o dia 9. Dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá. Um dia depois do aniversário de Cuiabá, vai ter o julgamento da doutora Selma, marcado pelo TRE. Se novamente não aparecer ou o doutor Ricardo ou outro membro do Poder Judiciário com outro motivo de força maior. Resta dizer o seguinte, que até o dia 25 de abril, até o final desse mês de abril, vai o mandato dessa turma do tribunal. Essa turma estudou o processo. Não é decente, não é ético, não é correto não deixar realizar essa sessão. Porque aí, professor, vão trocar 6 membros do atual TRE. Eles vão ter que estudar tudo de novo. A doutora Selma tem usado uma tática que ela não quer ser julgada. Ela quer esperar 8 anos para ser julgada. E as pessoas sabem que a Justiça Eleitoral tem códigos que permitem que ela seja célere e não aceitam essa lentidão da Justiça Eleitoral. Eu quero destacar aqui
a atuação positiva do desembargador Márcio Vidal e do desembargador Pedro Sakamoto. E quero lançar uma interrogação final. Doutor Ricardo Almeida, qual é o motivo de força maior? Esperando que ele não crie um novo motivo de força maior para o dia 9 e nem nenhum outro membro do tribunal. É isso, Lúcio. E essa pergunta que o Antero acabou de colocar aqui é uma pergunta que não pode ficar sem resposta. E assim, nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta quarta-feira. Muito obrigado, Antero Paz de Barros, obrigado ao professor Lorenberg Alves, e nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá, um bom dia.